Deixe o seu filho forte para enfrentar a vida lá fora. Como que você pode fazer isso? Você pai, você mãe que está me assistindo. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E eu tenho 23 anos de experiência, porque a minha filha mais velha tem 23 anos, o meu filho do meio tem 21 anos, a minha filha caçula tem 18 anos. E eles são pessoas decididas, fortes, gentis, são pessoas que têm uma autoestima legal, têm uma autoconfiança legal. E tudo que eu passei com eles, toda a experiência que eu passei com eles, eu me dedico agora a passar para você e a dar dicas e sacadas e de coisas que a gente fez e deu certo. Então, uma coisa que eu sempre pensei desde que eles nasceram era deixar eles fortes para quando eu não estivesse perto, ou na escolinha, ou com os amigos, ou quando adolescente em alguma situação que pudesse até ter algum perigo, alguma coisa, na hora de decidir, de tomar alguma decisão. Então eu sempre pensei isso, de que eles estariam bem, estariam prontos para seguir a vida deles quando eles estivessem com essa força, com essa certeza de que tem conhecimento bastante, tem bagagem suficiente para tomar as decisões corretas. E quais são as decisões corretas? Né? O que eu penso assim, quando o filho vai seguir a vida, como que a gente vai deixar ele forte para ele seguir a vida, deixando ele com autoestima elevada, com autoconfiança elevada. Autoestima e autoconfiança são coisas muito parecidas, né? Autoestima a gente pensa que é como a pessoa é estimada pelos outros. Esse digamos, um conceito. Eu até fiz algumas anotações para ser mais direta, para ser mais objetiva e a gente não perder tempo. Então, a autoestima tem vários tipos de conceito, né, de significado, mas eu vou falar aqui por alto, né? Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver outra perspectiva de outra pessoa, né? Mas assim, o que eu peguei agora para dar uma resumida, para passar para você mãe, para você pai, é, por exemplo, deixando o filho, desenvolvendo a autoestima do filho e fazendo com que o filho tenha uma autoestima elevada. Por exemplo, uma autoavaliação de si mesmo, né? Se ele se avaliar sendo uma pessoa legal, uma pessoa boa, ele vai ter uma autoestima legal. Então, assim, é como ele se vê, como ele é estimado pelos outros, se ele é aceito pelos outros, se ele não é aceito pelos outros. Então, isso é bem complexo, né? Porque até que ponto ele precisa ser aceito por todo mundo? A gente não agrada a todo mundo. Então, assim, quando ele percebe que ele não é aceito por alguém, ou algum grupo de amiguinhos, ou alguma coisa assim, ele precisa ter em mente que as pessoas têm opiniões diferentes, né? E as pessoas têm o direito de não aceitar ele como amiguinho, ou não aceitar ele como profissional, ou não aceitar ele como colega, como, enfim, as pessoas têm o direito de escolher. E isso não desmerece a nós, não nos desmerece, né? Isso é importante que o filho saiba que a autoestima é uma coisa dele com ele. Se ele tem aquela certeza, aquele amor de que ele é uma pessoa do bem, uma pessoa legal, que ele é uma pessoa correta, uma pessoa que passa coisas boas, ele vai estar sempre bem. Então isso também tem muito a ver com a autoconfiança, que é muito parecido. A autoconfiança, se tu deixar o teu filho autoconfiante, o que é autoconfiança? É ele se sentir capaz de fazer alguma coisa, ele se sentir capaz de conviver com as pessoas, ele se sentir capaz de ser amado e ser aceito pelas pessoas. Então, claro, isso é muito complexo,
Mas o papel do pai e da mãe é estar do lado e sempre lembrando que o filho é capaz e que o filho ele é aceito pelo pai e pela mãe. É que naquele momento ali a mãe desse filho aceita muito ele. Então a autoestima dele pode se elevar só pelo fato da mãe sempre demonstrar que a mãe aceita ele independente do que ele é, do que ele faz, do que ele não faz. E claro, sempre querendo que o filho evolua. A gente tem que mostrar que a gente também quer evoluir. Então, assim, independente se ele tira notas boas na escola, independente se ele é uma criança que chora muito, independente se ele é uma criança que faz birra, é importante saber a mãe e o pai falarem, mostrarem, demonstrarem para o filho que mesmo ele tendo algumas situações que ele sabe que não são legais, mesmo ele tendo isso, o pai e a mãe vão amar ele, vão aceitar ele, mas nunca vão desistir de tentar melhorar certas coisas para o bem dele no futuro. Então eu anotei umas outras coisas aqui. Por exemplo, o mundo é injusto. Então o objetivo é deixar o filho forte para enfrentar o mundo lá fora. Então uma das coisas importantes é não fantasiar, é realmente sempre mostrar que provavelmente ele vai sofrer injustiças lá fora, que ele, independente da idade que o teu filho tenha, ele já deve ter sofrido algumas injustiças e isso faz parte. Então, o importante é ele saber lidar com essas injustiças. Então, com muita conversa, você vai podendo ajudar o seu filho a lidar com as injustiças. Ou com um coleguinha na escolinha que pegou o brinquedinho e arrancou da mão dele e a professora não devolveu para ele. Ou no colégio, que ele jogou muito bem nos treinos, mas chegou na hora de ser titular do time e o técnico, o professor não botou ele como titular. Enfim, ele vai se sentir injustiçado, né? Ele estudou, mas a professora na prova botou uma questão muito maluca. Não tem? Quantas vezes acontece isso, da gente estudar e o professor alucinar e botar uma questão que ele nunca ensinou? Já aconteceu isso, né? Então sempre vai ter uma injustiça ou outra. Mas o diferencial é tu mostrar pro teu filho que o problema não é o problema em si. O problema a chave da questão é como cada um reage a algum problema. A reação, é a percepção que tu tem daquele problema. Então eu anotei aqui. Você, mãe, você, pai, precisa deixar o seu filho seguro, que você vai sempre estar do lado do filho. Independente de qualquer coisa, você vai estar do lado do seu filho. Então, assim, quando o pai e a mãe sempre mostram isso, é um alento para o coração do filho, da criança, do bebê, do adolescente, do adulto. Então, assim, cada fase da vida do seu filho, você demonstra isso de uma maneira diferente. Se ele é bebê, demonstra abraçando, beijando, amamentando, demonstra no contato físico, né? Na voz, sempre conversando. Tá um pouquinho longe, o nenê tá no carrinho e tal, mas tá conversando. Se já é nenê, tá sempre ali. Se o nenê cai, tropeça e dói, chora, aí tu vai ali. Ai, filho, vamos lá, vamos tentar de novo. A mãe te ajuda a caminhar de novo, né? Enfim. Eu anotei aqui também que autoconfiança é a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Por exemplo, se a criança está caminhando, então é importante deixar o filho autoconfiante que ele é capaz de caminhar, mas ele ainda não sabe caminhar. Então, tu vai mostrar e vai estar do lado. Vamos lá, filho, a mãe te ajuda, aí dá a mãozinha, caminha de novo, um pouquinho e cai, caminha um pouquinho e cai, não é assim? Então, assim, tudo é treino, tudo é repetição. E tu, pai, tu, mãe, estando do lado dessa criança, mostrando para ele que repetindo e treinando, ele vai ficar expert naquilo. Ele vai logo aprender a caminhar e vai ter mais autoconfiança em saber caminhar, em saber que ele já sabe caminhar. Entende? Por exemplo, outra coisa, aí vai ficando maiorzinho, né? Até falar
ensinar a falar, né? Às vezes a criança quer se expressar e não sabe. Pular o muro, subir no sofá, subir e descer do sofá, subir e descer da cama. Não tem, né, aquele momento em que a criança está aprendendo essas coisas. Então, assim, é importante o pai estar ali do lado, o pai e a mãe estar ali do lado e mostrando, vamos lá, filho, dá uma empurradinha na bundinha da criança para a criança subir no sofá. Aí depois para ela, quando descer do sofá, não cair, não se estatelar, mas se cair, se estatelar faz parte. E, por exemplo, vai crescendo. Aí depois ele vai treinando e repetindo. Depois, para fazer uma prova na escola. Tu pode deixar o teu filho autoconfiante que ele vai conseguir fazer aquela prova na escola. E dependendo do resultado, se ele treinar e se ele estudar, ele vai ter um melhor resultado ou não naquela prova que ele fizer. Né? Então, outra coisa, fazer os exercícios que o professor pede, ele vai estar treinando, vai estar estudando. Outra coisa, brincar com os amigos. Ele pode não se sentir autoconfiante para brincar com os amigos. Então, tudo isso é uma questão de conversa, né? O pai e a mãe estão ali do lado e conversando. Jogar bola, brincar de boneca, interagir. O treino, é a sociabilidade. Você vai mostrar para o seu filho que é importante desenvolver a sociabilidade aos pouquinhos, né? Então, até brincar de boneca, até jogar futebol, tudo isso são atividades, são coisinhas que os filhos fazem que eles podem se sentir envergonhados, eles podem se sentir tímidos. Então, o papel do pai e da mãe é mostrar essa confiança pro filho, né? Que é assim, no começo é assim, a gente tem vergonha de chegar nos amigos, nos amiguinhos, e depois vai chegando e vai se ambientando, daqui a pouco já vira best friend, né? Então, por exemplo, outra coisa, depois que a criança vai ficando maiorzinha, para ter assim, né, uma autoconfiança, uma autoestima, saber mostrar pro filho que é importante ele saber identificar quando as amizades divergem dos tipos de pensamento do seu filho, divergem dos gostos do seu filho, diferentes assuntos. Importante o seu filho encontrar a tribo dele, entende? E se enturmar. Isso faz parte da evolução, faz parte, né, da gente ter uma vida social, né? E a criança também precisa ter uma vida social. Então, os princípios do seu filho precisam estar alinhados com os princípios daquela turma, daquela galera, daqueles amigos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Se os amiguinhos fazem muitas fofocas dos outros amiguinhos, se os amigos falam mal dos outros amiguinhos, se os amigos, por exemplo, em casa, vamos supor que você tem o hábito de pedir para os seus filhos não falar muito nome feio, um exemplo, né? E não é legal ficar falando nome feio, deixa a energia pesada, enfim, pode estar perto de uma pessoa de mais idade, a pessoa pode ficar sem jeito, nem sempre você está no meio de pessoas e no momento que você pode ficar falando nome feio. Então, o ideal é não ter esse hábito, né? De vez em quando escorrega, né? Mas, vamos supor, aí em casa o seu filho recebe essa orientação, digamos assim. E aí no meio ali da turminha dos amiguinhos, todo mundo fala o nome feio o tempo inteiro. Então, assim, começa a divergir dos princípios. E aí cabe também a você mostrar para o seu filho ter bom senso, a saber dosar e filtrar. Filtrar nas amizades, assim, absorver o que tem de bom daquela amizade. E o que tem de ruim, meio que deixar passar, não repetir, não copiar, não imitar aquele amigo que está fazendo alguma coisa ruim, não fazer. Então isso tudo é muita conversa, né? Então tu vai conversando, tu vai percebendo o que o seu filho gosta junto dos amiguinhos, o que ele não gosta. Outra coisa aqui que eu anotei nos namoros e nas paqueras, quando o filho vai ficando mais velho, né? Vai ficando adolescente, vai ficando
Eu lembro, eu dei meu primeiro beijo, eu tinha 11 anos. Imagina, 11 anos. Que idade você deu o seu primeiro beijo? E antes do primeiro beijo, qual era o amor, o teu amor platônico? Mãe e pai. Tenta voltar um tempo, tenta pensar, como é que foi isso? Né? Aí a gente vê o nosso filho de 11 anos, não, mas meu filho não. Meu filho não, a minha filha não. Mas eu sim, né? Eu tive meu primeiro beijo com 11 anos e foi numa reunião dançante na garagem da casa de um dos amiguinhos da minha rua. Então, na minha época, imagina, eu nasci em 1970. Na minha época, isso era muito comum. A gente jogava vôlei na rua, na esquina da rua, até anoitecer. E a mãe chamava, Kátia, entra, não pega sereno na cabeça, porque eu tinha asma. Então, se eu pegasse sereno, eu ficava mal de noite. E aí ela me chamava da rua, né? E, enfim, tenta pensar nisso, né? Tenta ter empatia com o seu filho, com a sua filha. Se já tá no momento de paquera e você pode entrar no universo dele ou dela sem ser invasivo. Você pode entrar no universo dele de uma maneira assim, querendo ajudar, querendo... não que ele esteja pedindo ajuda, mas num bate-papo, como sendo amiga mesmo, e não mãe, né? Então, assim, essa questão da paquera começa assim, né? No amor platônico, às vezes é pequenininho e tem uma coleguinha na escola, 5, 6 anos, já pode ter um amor platônico, né? E depois esse amor platônico pode ir para outro lugar e tal, e nunca mais a pessoa vê. E depois pode ser um adolescente que tem primeiro beijo, aí é uma paquera. Então, assim, que tipo de relacionamento esse filho quer pra ele? É lógico que é muito cedo pra chegar e dizer, né? Descobriu que teu filho deu o primeiro beijo, chega pra ele e pergunta, que tipo de relacionamento que você quer ter, meu filho? Não é isso que eu tô falando, né? Mas é o começo. Então, assim, o filho, ele percebe, ele tem qual exemplo em casa? De qual relacionamento você tem? Você mãe, você pai que tá me assistindo agora. Você é casado? Você é solteiro? Você tem namorado? Como é o seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira? É um relacionamento legal? É um relacionamento descontraído? É um relacionamento que tem respeito? O seu filho, a sua filha vê isso, observa isso? E você tem consciência que o tipo de relacionamento que você tem, provavelmente o seu filho vai copiar. Então, tome cuidado, né? Outra coisa que eu anotei aqui quando o filho vai ficando mais velho, vai ficando adolescente, esse tipo de relacionamento, ou os relacionamentos, né, pessoais, vão ficando sérios, né? Então vão ficando adolescente e tal. E aí eu te pergunto, o teu filho ou tua filha vai ter força, vai saber sair de um relacionamento abusivo, se por acaso, infelizmente, ele tiver um relacionamento abusivo, ele se envolver com alguém que tenha uma tendência de relacionamento abusivo, ele vai saber se desvencilhar disso? Você já conversou com seu filho sobre isso? Você tem noção de que se você der uma base forte para o seu filho, forte no sentido de clara, uma base correta para o seu filho, ele vai saber identificar que aquele relacionamento não está sendo saudável para ele. Então, o que mais que eu anotei aqui? É importante o filho saber que sair do relacionamento na hora certa é fundamental, quando ele está identificando que ele tem um relacionamento abusivo. Tudo isso a gente passa para os filhos com muita conversa. Às vezes até a gente vê uma notícia na TV de um feminicídio, alguma coisa assim, a gente vê uma notícia e comenta. E aí a gente comenta com os filhos. O que aconteceu? Tá, mãe, mas como é que ele matou por causa de ciúmes? Como é que funciona isso? Ou se o filho nunca pergunta sobre isso e você percebe que o filho já tá querendo namorar, querendo... É importante conversar sobre isso. É importante, sabe?
E quando o filho souber identificar quando é um relacionamento abusivo e sair fora desse relacionamento enquanto é tempo, isso é importante, é sinal que esse filho já está preparado para enfrentar o mundo lá fora, né, nesse sentido. E não só falando de feminicídio, mas também outros tipos de abusos nos relacionamentos, como ciúmes, né, quando... Além de ciúmes, que é um tipo de ciúmes, mas sabe quando uma pessoa quer apagar o brilho da outra? Sabe quando um parceiro não fica feliz quando o outro tá tendo sucesso? Então, assim, a pessoa que tá tendo um relacionamento com o seu filho fica feliz quando o seu filho ou sua filha tem sucesso, né? E isso é uma coisa genuína. Então, e o seu filho sabe identificar isso? Ou ele fica vivendo aquilo de uma maneira que ele não consegue visualizar porque ele está dentro daquele relacionamento, então ele não consegue visualizar aquilo. Às vezes quem está de fora consegue ver, mas é importante a gente deixar o nosso filho preparado para o nosso filho identificar isso, para ele saber identificar isso sem que ninguém precise falar. Então, olha, eu tô vivendo um relacionamento em que a pessoa que está comigo tem ciúmes de mim, não confia em mim. Eu falo que vou em tal lugar, a pessoa fica duvidando. Isso é não confiar, isso é um ciúmes doentio, são situações doentias. Então são pessoas desequilibradas, maldosas, entende? E isso pode acabar muito mal. Então indícios, pequenos indícios de um relacionamento conturbado pode ser indícios de um relacionamento abusivo sério. Então, mostrar para o filho que ele precisa identificar quando a coisa está começando mal e sair fora, ele vai evitar problemas sérios no futuro. E quando uma coisa vai mal e passa meses, e a coisa vai mal e passa meses, e passa um ano e passa dois, quando vê, a pessoa acaba tendo filho com aquela outra pessoa e o relacionamento fica mais enraizado, cada vez mais enraizado. Então isso é um sinal de que a gente pode elucidar um filho nesse sentido. Nós, pais e mães, podemos conversar e devemos conversar com os nossos filhos sobre isso, para que ele fique forte para enfrentar o mundo lá fora. Outra coisa que eu anotei aqui é quais os sonhos de vida que o seu filho tem. Porque isso também faz parte. Como que o filho, a ideia é que o filho tenha força para enfrentar o mundo lá fora. Eu sempre gosto de voltar no propósito do vídeo para não perder o foco. Então, assim, você já conversou com seu filho quais os sonhos de vida que ele tem? Você já conversou com seu filho, eu anotei aqui, qual o padrão de vida que ele vai querer ter, que ele almeja ter, que ele sonha ter? Não estou falando só de atingir sonhos como, eu quero fazer uma viagem, um cruzeiro, eu quero comprar uma casa. Eu não estou falando só de sonhos materiais, eu estou falando também de padrão de vida, de estilo de vida. Qual o estilo de vida que o seu filho quer ter? Né? Se ele já é adulto, adolescente, já é um momento legal para começar a conversar sobre isso, né? Então, assim, isso tem a ver com a meritocracia. Por exemplo, se ele, olha o que eu anotei, se ele desenvolver uma habilidade que resolva o problema de alguém, ele será remunerado com dinheiro por isso. E essa remuneração é diretamente proporcional ao tamanho do resultado que o seu filho se propõe a entregar. E, de fato, entrega. Se o seu filho fizer isso com paixão, com amor, com brilho nos olhos, ele vai ter sucesso. E o trabalho não será um fardo, será um prazer. Então, assim, a meritocracia no caso eu estou falando de meritocracia de remuneração salarial, não digo salário por ter carteira assinada, a remuneração em dinheiro por executar uma tarefa. Isso é nesse aspecto que eu estou me referindo à meritocracia. Quando a gente faz por merecer por alguma coisa, é remunerado por aquilo. E isso está diretamente proporcional ao tamanho do resultado
que você, no caso seu filho, vai entregar para aquela pessoa. E qual é o resultado que ele está propondo a entregar para aquela pessoa, e se de fato ele vai entregar e se ele costuma entregar esse resultado. Então, ele tendo consciência disso, a gente mostrando para os nossos filhos que é importante ele ter um propósito de vida, é importante ele amar a profissão que ele vai escolher, porque foi comprovado com estudos científicos que quem executa as funções, as tarefas, as profissões com prazer, com paixão, tem sucesso. Então é comprovado, tem estudos científicos de que as pessoas de sucesso, enfim, milionários, não falando só de dinheiro, mas pessoas de sucesso, têm muita paixão naquilo que fazem diariamente, tem um propósito. Então assim, desculpa, a profissão tá ligada a um propósito de vida, entende? Então, é tradicional a gente pensar nos cantores, nos jogadores de futebol, nos surfistas profissionais, que tem até que aquele hobby virou profissão. Então, por exemplo, o que você faz que é uma habilidade natural que pode virar uma profissão? Por exemplo, se o seu filho toca violão e toca muito bem ou canta muito bem, ele pode ser um professor de violão e pode ser um excelente professor de violão e pode desenvolver isso com paixão e pode entregar o resultado. E qual seria o resultado? Ensinar as outras pessoas a tocar violão. Enfim, entende? E outra coisa para finalizar, né? O que eu quis dizer nesse vídeo, que é como deixar nossos filhos preparados para o mundo lá fora. Se tudo isso que eu falei for regado aos princípios básicos de educação, o seu filho sempre terá força e certeza de qual decisão tomar em algum momento de dúvida que ele tiver. Quais são esses princípios de educação, os princípios básicos de educação que eu gosto sempre de repetir? Integridade, honestidade, empatia, responsabilidade, persistência, disciplina, gentileza, sociabilidade, solidariedade, garra, resiliência, amor, humildade. São muitos princípios básicos da educação que nós pais e nós mães precisamos deixar intrínseco nos nossos filhos. A gente precisa exalar esses princípios diariamente, persistentemente, repetidamente para os nossos filhos. Eu acredito muito que se todos os pais e mães fizerem isso daqui para frente, vamos pensar daqui para frente, de hoje, qual idade que o seu filho tem hoje, deixa isso claro, né? A integridade, a honestidade, a verdade, para ele não mentir. Se você percebe que o teu filho está mentindo, mostra para ele, filho, é normal mentir porque a pessoa é um ser humano, mas não é normal ter o hábito de mentir, não é normal ter a mentira dentro aqui da nossa vida, da nossa relação. Se uma vez ou outra tu mentiu, tu é um ser humano, mas isso não é certo, não é correto, porque vai te levar a tal e tal e tal caminho. Então, muita conversa, né? E cada dia, cada coisinha que a gente conversa com o nosso filho, a gente pode pegar um exemplo desses aqui para lembrar desses princípios para ele. Qualquer coisinha. Por exemplo, se ele reclama, ai, meu amigo foi muito chato hoje comigo. Enfim, você pode mostrar para ele o princípio da empatia. Filho, mas parou para pensar por que ele foi chato contigo? Será que ele não está passando por algum problema em casa? Será? Entende? Então, e aí ele vai dizer, não, mãe, ele foi chato porque não sei o que, não sei o que. Ah, é verdade, então ele não está sendo correto contigo, então tu está sendo injustiçado porque tu foi legal e ele foi chato contigo. Aí gera uma conversa, e essa conversa é importante para você passar toda a sua experiência para o seu filho, para você deixar ele forte. E a experiência no sentido assim, ó, de mostrar para o seu filho que você passou por muitas coisas,
E ele não precisa repetir os erros que você cometeu. Então, se você tem consciência de que alguns erros que você cometeu, o seu filho não precisa cometer, você pode deixar isso deve deixar isso bem claro para ele. Porque nós, pais e mães, temos um papel de mentores com os nossos filhos. E o que é um mentor? Nada mais é do que uma pessoa que você admira e você tem consciência que aquela pessoa chegou num ponto, num patamar, num nível que você também quer chegar. Então, para aquela pessoa chegou naquele ponto porque ela treinou, porque ela viveu anos e teve experiência. E quando a gente segue o mentor, o objetivo do mentor, quando ele quer ensinar, é abreviar esse tempo. É fazer com que a pessoa, o mentorando, né, o filho que está sendo educado, abrevie os erros. Então, assim, você não precisa repetir os erros que os seus pais cometeram. Então, é muito bom você admitir algumas coisas para o seu filho e dizer, olha, a mãe errou quando agiu assim, assim, assado. Então, eu agora, como mãe, abrindo os teus olhos, meu filho, minha filha, eu quero reforçar para te não repetir esse erro que a mãe cometeu. E é bem nesse momento da tua vida que a mãe cometeu tal erro, entende? Nos mais variados assuntos, né? Então, eu acho que o objetivo de um pai e de uma mãe faixa preta, um pai e uma mãe expert, é se tornar dispensável. Então, quando um pai e uma mãe se torna dispensável, é quando o filho tá forte para enfrentar o mundo lá fora. E a vida é linda. O mundo é injusto. Mas se a gente souber lidar com essa injustiça, se a gente souber lidar com as adversidades, se a gente tiver resiliência, se a gente ensinar isso pro nosso filho, a vida é linda, tem tanta coisa boa para fazer, tem tantas pessoas para ajudar, tem tanta mensagem aí para passar adiante. Então, essa é a minha mensagem como Katia Ebert, mãe de 3, de como a gente pode ter certeza que os nossos filhos estão fortes para enfrentar o mundo lá fora. É com esses detalhezinhos aí. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Beijo.